Enquanto os muros de Jerusalém eram erguidos, uma crise silenciosa se instalava por dentro. O povo exausto e faminto enfrentava uma exploração cruel. Para sobreviver, muitos hipotecavam suas terras, suas vinhas, suas oliveiras. Para pagar os pesados impostos do rei persa, eles pegavam empréstimos com juros altíssimos. E o mais chocante de tudo, os credores eram seus próprios irmãos judeus, os nobres e os oficiais. A situação chegou a um ponto insustentável. Famílias estavam perdendo tudo, e alguns pais desesperados vendiam seus filhos como escravos para saldar as dívidas. Quando Neemias ouviu os clamores e as acusações, uma santa indignação tomou conta dele. Como isso podia estar acontecendo? Como o povo que Deus havia libertado da escravidão no Egito e da Babilônia estava agora escravizando uns aos outros? A reconstrução dos muros não significava nada se o coração do povo estivesse destruído pela ganância e pela injustiça. Neemias sabia que precisava agir. E agir rápido. Ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo. Depois de refletir profundamente, Neemias decidiu confrontar a elite de Jerusalém. Ele convocou uma grande assembleia pública, reunindo todo o povo, dos mais pobres aos mais ricos e poderosos. Diante de todos eles se levantou e olhou nos olhos dos nobres e oficiais. Sua voz não era de ódio, mas de uma autoridade que vinha do próprio Deus. Ele disse: "O que vocês estão fazendo é muito grave. Vocês estão cobrando juros dos seus próprios irmãos, algo que a nossa lei proíbe. Nós estamos fazendo de tudo para resgatar nossos irmãos judeus, que foram vendidos aos pagãos, e agora vocês mesmos os estão vendendo como escravos." A acusação era direta, pública e inegável. Neemias continuou, com uma pergunta que ecoou no silêncio da multidão: "Vocês não deveriam andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos nossos inimigos?" Ele os lembrou que suas ações não apenas oprimiam o povo, mas também desonravam o nome de Deus diante das outras nações. A ganância deles estava sabotando a própria obra de reconstrução e colocando em risco a reputação de toda a nação. O confronto foi tão poderoso, a verdade tão evidente, que os nobres e oficiais não tiveram como se defender. Eles ficaram em silêncio, envergonhados diante do povo e de Deus. A consciência deles havia sido despertada. Neemias então propôs uma solução imediata e radical. Parem agora mesmo de cobrar juros. Devolvam imediatamente os campos, as vinhas, as oliveiras e as casas que vocês tomaram. E devolvam também os juros que vocês cobraram sobre o dinheiro, o trigo, o vinho e o azeite. A proposta era clara. Arrependimento não era apenas pedir desculpas, era restaurar o que havia sido tirado. E para surpresa de todos, um milagre de transformação aconteceu. Os líderes responderam em uníssono: "Nós vamos devolver tudo, e não exigiremos mais nada deles. Faremos como você disse." A pressão da verdade e o temor de Deus levaram a uma mudança de coração genuína. Eles não apenas concordaram, mas estavam dispostos a corrigir o erro, custasse o que custasse. Para selar aquele compromisso, Neemias fez algo extraordinário. Ele chamou os sacerdotes e fez com que os nobres e oficiais fizessem um juramento solene diante de Deus, prometendo cumprir o que haviam dito. Mas ele não parou por aí. Neemias realizou um ato simbólico poderoso. Ele sacudiu as dobras de suas vestes e declarou em voz alta para que todos ouvissem: "Que assim Deus sacuda da sua casa e dos seus bens todo homem que não cumprir esta promessa. Que assim ele seja sacudido e deixado sem nada." Este gesto dramático mostrou a seriedade do juramento e as consequências divinas para quem o quebrasse. E a resposta do povo foi imediata e unânime. Toda a assembleia gritou amém e começou a louvar ao Senhor. O que era um momento de tensão e confronto se transformou em um momento de adoração e celebração. A justiça havia sido restaurada e a unidade do povo fortalecida. A verdadeira reconstrução, a do coração e da comunidade, estava finalmente acontecendo. Mas a liderança de Neemias não se resumia a palavras e exigências. Ele liderava pelo exemplo. Durante os 12 anos em que serviu como governador, ele tinha o direito de cobrar um imposto sobre os alimentos para o seu sustento e de sua equipe, como os governadores anteriores faziam. Mas Neemias se recusou a fazer isso. Ele viu o fardo pesado que o povo já carregava e não quis aumentar seu sofrimento. Em vez de usar sua posição para enriquecer,
Ele usou seus próprios recursos para abençoar os outros. Todos os dias Neemias alimentava em sua mesa 150 homens entre judeus, oficiais e visitantes de outras nações, tudo do seu próprio bolso. Ele não apenas abriu mão de seus direitos, mas também compartilhou generosamente o que tinha. E qual era a sua motivação? Ele mesmo explica em seu livro: Eu não agi assim por causa do temor de Deus. A verdadeira liderança e a verdadeira justiça nascem de um coração que teme e ama ao Senhor acima de tudo. Neemias nos ensina que não adianta construir grandes projetos se a compaixão e a integridade forem esquecidas. A verdadeira força de uma nação não está em seus muros, mas em um povo unido pela justiça e pelo temor de Deus. Obrigado por assistir, e se esta mensagem poderosa sobre justiça e liderança tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo: eu quero viver com justiça e temor de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas contadas com emoção e profundidade. Que o exemplo de Neemias inspire nossas vidas hoje. Até o próximo vídeo de Fé e Verdade.